Existe uma pergunta clássica que Freud, no final da sua vida, confessou não ter sido capaz de responder após 30 anos de investigação da alma feminina. O que, afinal, quer uma mulher? Bom, o que poucos sabem é que essa pergunta não nasceu dos consultórios de Viena. Ela está registrada em um conto medieval do século XIII intitulado O Casamento de Sir Gawain e Lady Hagnell. E ao contrário de Freud, esse conto antigo nos dá a resposta exata. E ela é uma precisão clínica avassaladora. Bom, hoje nós não vamos falar sobre um romance idealizado de cavalaria. Vamos usar esse conto como um espelho clínico, sabe? Para olhar para uma das maiores dores que as mulheres enfrentam no consultório: a exaustiva divisão entre a musa e a megera. A divisão entre o desejo compulsivo de agradar para ser desejada e o medo terrível de afirmar a própria soberania e ser punida por isso. Se você já se sentiu dividida entre a boazinha e aceita ou ser firme e rotulada de difícil, essa história não é sobre o passado. É sobre você. É sobre o agora. A história começa quando o rei Arthur é capturado em uma floresta por um guerreiro sombrio chamado Sir Gromer, que ameaça tirar sua vida. Bom, para se salvar, Arthur recebe um enigma. Ele tem exatamente um ano para voltar à floresta e responder: o que as mulheres mais desejam? Bom, Arthur vaga sem rumo até que encontra na floresta uma figura grotesca, descrita como uma megera horrorosa, Lady Hagnell. Ela diz que tem a resposta, mas ela cobra um preço bem alto. Ela quer se casar com o mais nobre cavaleiro da corte, Sir Gawain. Mas por que Hagnell era tão fria? O conto nos revela que seu meio-irmão, Sir Gromer, havia amaldiçoado através de feitiçaria. E o motivo do feitiço é o ponto central da nossa análise clínica hoje. Ele a achava atrevida, pouco feminina, porque ela simplesmente se recusava a obedecer às suas ordens sobre suas propriedades e sua própria pessoa. Clinicamente, a figura de Hagnell é a representação literal da patologização do poder feminino. Na nossa sociedade patriarcal, quando uma mulher se recusa a ser dócil, dita seus próprios limites e assume o controle de seus bens e de seu corpo, ela é imediatamente expulsa da categoria de musa e jogada na vala comum da megera. Ela é rotulada como controladora, dominadora, agressiva ou, em termos modernos, histérica ou nazi feminista. É a antiga metáfora que Naomi Wolf chama de donzela de ferro. Um caixão meio que de tortura revestido de eufemismos estéticos para manter o corpo e a voz da mulher silenciados. Para não ser a megera rejeitada na floresta da vergonha, a mulher aprende a adotar um papel oposto, o da musa. Ela se torna a mulher criança, anoréxica de desejos, dócil, prestativa e estéril. Ela entrega sua vitalidade para se tornar o perfeito objeto de desejo da outra pessoa. Hagnell entrega a resposta ao rei Arthur. O que as mulheres desejam é a soberania sobre as suas próprias vidas, o direito de exercer o seu livre-arbítrio. Essa resposta salva a vida de Arthur e Sir Gawain, por ora, aceita casar-se com ela. No consultório, nós observamos que a maioria das mulheres confunde desesperadamente duas coisas: o desejo do ser desejada e o desejo de ser amada. Polly Jung Zendrath aponta para a gente que querer ser desejada é um desejo de poder que foi dissimulado.
Como a mulher é historicamente impedida de exercer uma autoridade direta, ela aprende a ser sutil. Ela gasta a sua energia, a sua libido, manipulando as impressões alheias, vestindo personas de esposa perfeita, mãe devotada ou profissional impecável. É o que na clínica chamamos de sobreadaptação. A mulher sobreadaptada não sabe o que quer. Ela se pergunta, e você também pode perguntar a ela, o que você quer aqui? E a resposta comum é, bom, eu quero que o meu marido me entenda, ou eu quero o que é melhor para os meus filhos. Ela precede as suas reais necessidades de desculpas, de rodeios como você se importaria se. Ela trata sua própria voz como algo perigoso que precisa ser atenuado para não afugentar os outros. A lei de Hegel, ao contrário, mesmo habitando um corpo que o coletivo rejeitava, não se desculpava por sua essência, não se desculpava por sua existência. Ela não tentou ser simpática ou dócil para convencer Arthur ou Gavin. Ela colocou suas condições de forma direta, olhando nos olhos do poder, porque sabia que as suas necessidades eram legítimas. Ela agiu como sujeito do próprio desejo. Chega a noite de núpcias e no quarto, Galen aproxima-se e, demonstrando um respeito genuíno que ia além da aparência, beija Lady Hale. No mesmo instante, ela se transforma em uma belíssima mulher. Mas o feitiço ainda não está totalmente quebrado. Hale olha para Galen e lhe propõe uma escolha. Bom, eu posso ser bela de dia, aos olhos do mundo, e horrorosa para você à noite. Ou eu posso ser bela à noite, na nossa intimidade, e horrorosa de dia para a sociedade. O que você escolhe? Bom, aqui o conto desvela o conflito feminino clássico. Ser a musa pública, perfeita para o olhar social, mas vazia por dentro, ou ser a megera privada, rebelde e autêntica na intimidade, mas envergonhada perante o coletivo. Galen, demonstrando uma maturidade psicológica brilhante, recusa-se a escolher por ela. Ele se ajoelha e diz: bom, minha querida Reinel, a escolha é sua, e eu apoiarei o que você decidir. E é exatamente esse ato que quebra o feitiço de vez. Por quê? Porque o feitiço de ser uma megera só se desfaz quando o outro abre mão de tentar nos controlar, romantizar ou usar como espelho de suas próprias fantasias de Anna. Gaiman retira suas projeções de posse sobre ela. Ele a reconhece como igual, como portadora de direito inalienável de fazer as suas próprias escolhas e lidar com as consequências delas. Para a analista junguiana Verena Cast, esse é um momento em que a mulher deixa de ocupar um papel de vítima passiva, que apenas lamenta a maldição ou se orgulha de quanto consegue sofrer, para assumir o lugar de modeladora da sua própria existência. Na clínica, nós vemos muitas mulheres que são empresárias, advogadas, médicas, extremamente competentes no âmbito público, mas que na vida pessoal sentem-se completamente sem autonomia, com medo de expressar desejos reais, com medo de perder a aprovação alheia. Então, para sairmos desse cativeiro de imagens, nós precisamos dar alguns passos fundamentais que esse conto nos ensina. Bom, primeiro, vencer o medo de ser rotulada de megera. A sua agressão saudável, como nos ensina Verena Cast, não é destrutiva. Ela é o seu instrumento de demarcação de limites e de definição de território. Sem agressão saudável, você não tem limites. E sem limites, a sua alma resseca. Segundo, abandonar o falso poder de sedução estética.
Para de usar a imagem como moeda de troca emocional. Dizer o que você quer diretamente, sem manipulações, sem desculpas constantes e assumindo a responsabilidade ética pela sua voz. E por último, integrar o seu lado escuro, como aponta a psicologia analítica. Um relacionamento maduro entre iguais não vive apenas da luz diurna de boas amigas ou da perfeição estéril. Ela exige a integração de Hecate, o direito ao conflito, a raiva saudável e a sexualidade quitônica. Lady Hegel nos ensina que a cura não reside em esperar um beijo mágico que resolva a nossa vida de fora para dentro. A verdadeira transformação acontece quando temos a coragem ética de olhar para os nossos desejos ocultos e nomear o que nos perturba e declarar para o mundo: eu sou o sujeito da minha própria história e eu escolho a minha própria pele. Bom, assista e reflita e me diga aqui nos comentários que parte de você ainda era escondida na floresta com medo de se ouvir. Nos vemos no próximo conto ou mito. Até lá!